Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantarei em teu louvor. Santo, 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 forte e paciente, Deus soberano, nosso Criador. Santo, 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 anjos te adoram, com as asas cobrem teu trono com fervor. Mais do que milhares ante ti se prostram, eternamente has de ser Senhor. Serafins e querubins proclamam teu poder. Santo, 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 todos te adoramos, ainda que meus olhos jamais te possam ver. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, grande é teu poder. Amém, amém. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Quarta-feira, dia 7 do mês de abril do ano de 2021, pontualmente 19 horas e 33 minutos, damos início ao nosso encontro bíblico semanal. E como é bom, como é agradável, como é prazeroso termos no meio da semana um tempo de comunhão, primeiramente com Deus, comunhão com a sua palavra, comunhão através das canções, das orações. Como é gostoso termos esse momento, um momento de Deus para a nossa vida. E para nós iniciarmos esse momento, eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, nesse instante, a curvar a sua cabeça e nós vamos ter um momento de oração. Feche os seus olhos e vamos conversar com o nosso Deus. Eterno e poderoso Deus, nos colocamos, ó Pai, na Tua presença nesse instante, clamando-Te, ó Pai, que o Senhor esteja a dirigir nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. Dirigir-nos, ó Pai, nesse momento, nesse tempo que é Teu e somente Teu, ó Pai. Que esse seja um momento, ó Pai, de edificação espiritual, um momento, ó Pai, um tempo de refrigério das nossas almas, um tempo, ó Pai, onde poderemos com o Senhor e através do Senhor, ó Pai, sermos edificados, abençoados, corrigidos, instruídos, ó Pai, pela Tua santa, verdadeira e única palavra. Nessa noite, ó Pai, de uma forma especial, fala ao nosso coração, ó Pai, traz mensagem de vida, mensagem de paz. E, ó Pai, que a nosso país, ao nosso estado e às nossas cidades, o Senhor também traga-nos, ó Pai, um período de paz, um período de fé, de confiança em Ti, ó Pai. Tira-nos, ó Pai, desse momento tão difícil e triste que temos vivido. E leva-nos, ó Pai, para mais próximo e mais confiante e com fé no Senhor, ó Pai. Que assim nós possamos viver, que assim, ó Pai, nós possamos atravessar esses instantes difíceis, mas sabendo, ó Pai,
sabendo com fé que nós não estamos sozinhos. E assim nós vivemos, ó Pai. Vivemos na força do Teu poder, vivemos sustentados pela fé em Cristo Jesus. Guarda-nos, ó Pai, nesse dia. Guarda-nos, ó Pai, no restante desta noite. É assim que nós oramos, é assim que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Como é bom podermos ter um momento com o Senhor, um momento com Ele, um momento só dele para as nossas vidas. Nós vamos cantar nesse instante e vamos cantar duas canções. Primeiramente, vamos cantar um cântico intitulado Ele Continua Sendo Bom. Uma canção muito bela e que nos lembra da bondade e da misericórdia do nosso Deus. E nos lembra a perseverarmos na fé. Que Deus assim nos abençoe. Cantemos juntos esse cântico com alegria, com vigor em nosso coração. Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Sim, o nosso Deus continua sendo bom. Sim, Ele continua sendo Deus. E é esta certeza, é esta confiança que nos faz sempre, apesar de toda e qualquer circunstância, perseverarmos nele. Nós não temos dúvidas que Deus continua sendo o Deus soberano. Não pairam dúvidas de que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom. Mas muitas vezes, na pequenez e fragilidade da nossa fé, as circunstâncias podem nos fazer duvidar. Por isso, como acabamos de cantar, sem desanimar, sigamos adiante confiando no Senhor. Nós vamos cantar também um cântico, um outro hino nesse instante, que no Inário Novo Cântico é o hino de número 303. Um hino que também nos ensina e nos estimula a perseverarmos carregando o pendão real. Louvemos ao Senhor também com este hino.
corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, esfolado já terríveis batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e a seu real pendão, os que da vitória colhem os laurés, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até Bem alto erguemos a bandeira real, estamos firmes, firmados, perseveramos e seguimos adiante nessa fé e nessa esperança. Que o Senhor Jesus assim nos conserve para a sua honra e para a sua glória. Nós vamos imediatamente passar ao nosso estudo bíblico desta noite. E ao longo das últimas quartas-feiras, nós começamos a meditar sobre este tema, as doutrinas cristãs, a importância de estudá-las e praticá-las. Dentro do meio evangélico, existe um segmento que muitas vezes despreza o estudo e a prática das doutrinas cristãs. Fala-se muito que devemos seguir e viver pelo Espírito. Mas o que o Espírito fala? O Espírito fala da Bíblia, das doutrinas cristãs. Portanto, desta forma que nós nos fortalecemos e caminhamos, fortalecidos naquilo que a Bíblia fala por meio do Espírito, como vimos semana passada. E aquilo que a Bíblia fala, aquilo que o Espírito fala é a respeito da sua revelação. As doutrinas bíblicas nada mais são do que ouvirmos a voz da Bíblia, ouvirmos a voz de Deus, por meio do mesmo Espírito que revelou, que iluminou e que hoje nos inspira a compreender esta palavra. Nosso tema desta noite será a autoridade da Escritura. Semana passada nós falamos sobre a autoria da Escritura e chegamos à conclusão que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. Deus é o seu autor. Deus é o seu autor pleno, como vimos. Deus é o autor do conjunto da obra. Deus é o autor plenário da Bíblia, conceitos que falamos semana passada.
Deus, ele é o autor não no sentido de ele mesmo pegar a caneta, o pincel e escrevê-la, mas ele é o autor no sentido de que ele separou homens para esta obra, ele revelou a sua palavra a estes homens e ele os capacitou, os inspirou para que eles pudessem registrarem essa palavra. É esse mesmo Deus que hoje também nos ilumina para compreenderem essa palavra. E hoje o nosso estudo bíblico tem como tema a autoridade da Escritura. Até onde a Escritura é autoridade para a nossa vida? Será que a Escritura é autoridade em todas as áreas? Nós não temos dúvida que a Escritura é autoridade espiritual, mas ela é autoridade também para a nossa vida familiar, nossa vida financeira, nossa vida escolar, acadêmica. Será que ela é autoridade para a nossa vida, os nossos relacionamentos? Até que ponto ou em quais áreas a Escritura é e exerce autoridade sobre as nossas vidas? Para nós começarmos, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Abra a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Abra a sua Bíblia, versículo 18. Mateus 5, 18. O texto vai aparecer aqui também. Mas se você estiver com a sua Bíblia, leia na sua Bíblia. Como cristãos devemos manusear a palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 18, diz assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aqui a palavra lei, na verdade, ela dá o sentido de a própria palavra do Senhor. Então, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele diz que nada deixará de se cumprir. E baseado nessa premissa, que eu gostaria que nós, nessa noite, pensássemos sobre esse tema, a autoridade da Escritura. Eu gostaria de começar com esta citação que nós temos aqui. Ao revelar a verdade sobre Deus e sobre seus caminhos, a Bíblia ordena aquilo em que o povo de Deus deve crer, deve fazer e deve ser. Veja que a Bíblia é, portanto, a verdade daquilo que Deus deseja para a sua vida e para o seu modo de viver. E se ela é a verdade, então ela não é uma orientação, ela é uma ordem. Ela não é um conjunto de possibilidades, ela é um conjunto de mandamentos. Ela não são caminhos que você pode ou não escolhê-los, são caminhos que você deve segui-los. E como consequência, então, a Bíblia, ela é o livro que nós devemos crer, baseado nela o que nós devemos fazer e assim viver, assim ser. A Bíblia é um livro de fé, de ação e de modo de vida. Há uma citação muito antiga, conhecida, que diz que muitos livros podem nos informar. Alguns poucos podem nos dar uma formação, nos formar. Mas somente a Bíblia, e unicamente a Bíblia, como palavra de Deus, como verdade de Deus e dos seus caminhos, pode nos transformar. A Bíblia é um livro que deve gerar fé no coração do crente, ação no seu dia a dia e um novo modo de viver, um novo modo de ser. A Bíblia é um livro que começa primeiramente no coração, gerando fé. Ele toma todo o nosso ser com as nossas ações. E por fim, ela é o nosso próprio modo de vida. Ser cristão é viver a Bíblia, é fazer aquilo que ela ordena,
é crer naquilo que ela diz que devemos crer. Se a Bíblia diz que Deus criou o mundo, nós cremos nisso. Se a Bíblia diz que todo homem nasce pecador, nós cremos nisso. Se a Bíblia diz que Jesus nasceu, o seu nascimento foi através de um nascimento virginal, nós cremos nisso. Se a palavra de Deus diz que há, sim, eternidade, novos céus e nova terra, sim, nós cremos nisso. A Bíblia revela o que devemos crer, o que devemos fazer. Se a Bíblia diz para falarmos a verdade, falaremos. Se a Bíblia diz para não cobiçarmos, não cobiçaremos. Se a Bíblia diz para termos integridade, teremos. E também como devemos ser. Se a Bíblia diz que devemos tratar o próximo como o mesmo amor com que Deus nos amou, assim o faremos. Se a Bíblia diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, assim o faremos. O que devemos crer, como devemos fazer, o que devemos ser. Tudo isso encontramos na palavra de Deus, porque ela é a verdade de Deus. Sendo, portanto, a verdade de Deus, nós podemos concluir esse primeiro tópico aqui dizendo que obedecer a palavra de Deus é, consequentemente, obedecer o próprio Deus. Quando você crê, faz e vive conforme a palavra, você não está obedecendo a palavra apenas, você está obedecendo a Deus, porque a palavra é a verdade de Deus, os seus caminhos. Mas quando, olha bem, quando você desobedece a palavra, você não faz o que ela ordena, quando você deixa de crer nela, quando você deixa de viver como ela orienta, você não está desobedecendo a palavra, você está desobedecendo a Deus. A Bíblia, ela parte de alguns absolutos. E um dos absolutos é que nós somos pecadores. A nossa sociedade não gosta de ouvir isso. Gosta de ouvir, sim, que o homem é bom, que o homem pode encontrar solução para os seus caminhos, que a educação, que a filantropia, que a bondade coletiva, que o amor ao próximo, que essas situações podem nos levar a uma situação melhor. A Bíblia diz que nós, no nosso íntimo, somos pecadores. Nada disso pode nos levar a uma situação melhor. O único caminho é Jesus. É Jesus. A Bíblia fala, por exemplo, que o modo de vida pecaminoso não agrada ao Senhor. E muitas vezes nós flertamos com o pecado, sabendo que aquilo não agrada a Deus. A cobiça, imoralidades, a mentira. Tudo isso são coisas que não agradam a Deus. Então não estamos desobedecendo a Bíblia, estamos desobedecendo a Deus. Quando deixamos de crer, de fazer ou de viver como a Bíblia orienta, estamos desobedecendo a Deus. E veja o peso dessas palavras. Você quer obedecer a Deus? Então creia naquilo que a palavra diz. Viva, tenha suas ações de acordo com a palavra e viva uma vida segundo a palavra. Essa é a primeira consideração que a gente chega aqui. A Bíblia, ela é autoridade para a nossa vida, em toda a nossa vida, porque ela é palavra e ela é verdade de Deus. Veja, a Bíblia é autoridade para aquilo que cremos, para tudo que fazemos e para o modo que vivemos. É bem amplo, né? A Bíblia é autoridade para aquilo que cremos, para aquilo que fazemos, tudo aquilo que fazemos e para o modo como vivemos. Em todas essas áreas, a Bíblia é a verdade de Deus e, portanto, ela é a autoridade para a nossa vida. Mas ainda há um segundo princípio que, quando falamos de autoridade da Bíblia, além de falarmos que a Bíblia é a verdade de Deus e, portanto, ela é a autoridade, há um segundo princípio que nos leva a compreender como ela é a autoridade. Eu quero ler em 2 Timóteo 3,16. Eu lembro que lemos esse texto no nosso último estudo bíblico, e esse texto nos leva a pensar exatamente nisso. Em que aspecto a Bíblia ela é a autoridade bíblica, a autoridade de Deus?
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Olha só. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Útil para o quê? Útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção, útil para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A premissa que o texto diz, além de afirmar que a Bíblia é inspirada por Deus, mas isso a gente falou semana passada já, a premissa que o texto diz é que ela também é útil, ela tem uma utilidade. E isso nos faz compreender que Deus, sendo o autor da Escritura, ele coloca uma autoridade a partir da sua função, daquilo que a Bíblia é na nossa vida. Sendo Deus o autor da própria Escritura, a Bíblia ela tem pelo menos 4 tipos de autoridade sobre a nossa vida. Veja, primeiramente, uma autoridade funcional. A sua função. Qual é a função da Bíblia na nossa vida? Ser, primeiramente, um livro de fé. Como livro de fé, nada se compara à Bíblia. No período da Reforma Protestante, os autores reformados, bem claramente, eles enfatizaram só a Escritura. Somente a Escritura é matéria de fé. A Escritura é mais importante que a tradição histórica. A Escritura é mais importante que os ensinos antigos. A Escritura é mais importante que qualquer ensino humano. Em matéria de fé, aquilo que a Bíblia diz é aquilo que deve ser seguido. A Bíblia ela é primeiramente uma autoridade na sua função, o caminho de Deus. Ela é autoridade também como instrumento de vida. Ela é autoridade no sentido de como devemos viver, o que devemos fazer, como devemos ser, como devemos pensar, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que agrada a Deus. Então ela é um instrumento de Deus na nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, ela é também uma autoridade conferida. Conferida por quem? Pelo seu próprio autor. Quando Deus mesmo diz, o texto que a gente acabou de ler fala isso, que ela é útil. Deus mesmo confere utilidade a ela. Para ensino, repreensão, correção, para educação na justiça. A Bíblia, ela se autoconfere como autoridade. E ela é também autoridade tradicional. O que eu quero dizer como autoridade tradicional? Que ela vem sendo passada de geração em geração. Aquilo que ouvimos é certamente aquilo que os nossos pais nos passaram. E como nos ensina o salmista no Salmo 145, nós não deixaremos de passar aos nossos filhos. É uma tradição no sentido de ser transmitida dentro das gerações. Então, de geração a geração, e é maravilhoso a gente ver esse conceito quando a gente fala de aliança, né? A aliança de Deus com o seu povo se dá por meio de famílias. Ele teve uma aliança com Abraão, a partir de Abraão e sua família teve uma aliança com Isaac e sua família, a partir de Isaac e sua família com Jacó e sua família e todos os seus filhos, e a partir dos seus filhos ele foi estendendo a sua aliança, escolhendo primeiramente o núcleo de Judá. E a partir de Judá chegamos até Davi, e de Davi vamos chegar até Jesus, a linhagem santa. Nesse aspecto, a Bíblia é uma autoridade tradicional, porque ela é passada de pai para filho, ela é passada dentro do ambiente familiar. A palavra de Deus nos ensina muito sabiamente, no momento em que a Páscoa é instituída, que Moisés diz, né, ao povo, e se os vossos filhos perguntaram o que estamos fazendo, insta essas palavras no coração dos seus filhos, não deixe de falar essas palavras para que seus filhos ouçam-nas. A Bíblia, portanto, ela é uma autoridade na sua função, como instrumento de Deus, conferida pelo próprio Deus e transmitida geração após geração. 2 aspectos, então, que nós vimos nesta noite.
A Bíblia, sendo palavra de Deus, ela é verdade de Deus. Verdade para ser crida, verdade para ser praticada, verdade para ser vivida. E por fim, sendo a Bíblia a palavra de Deus, ela é a autoridade na nossa vida espiritual, na nossa vida integral, em toda a nossa vida. Deus mesmo confere essa autoridade e no ambiente familiar essa autoridade ela é reafirmada. Podemos assim caminhar para a conclusão do nosso estudo dizendo: é importante que hoje, ainda mais num tempo de pluralidade, de relativismo que nós vivemos, ainda mais num tempo que vai contra os absolutos, um tempo onde fala que tudo é permitido, que nada é totalmente errado, nada é totalmente certo. Mentira! A Bíblia ela é a autoridade absoluta para as nossas vidas. Ela não é nada errada, ela é totalmente certa. Existe aquela ideia de minha verdade, verdade individual. Isso é mentira do diabo, é mentira do inimigo. A verdade é a Bíblia. A Bíblia é a verdade. Sendo ela a revelação de Deus, ela é a verdade de Deus para a nossa vida. Não há outra, nenhuma se compara. A igreja, então, como a gente estava concluindo aqui, é importante que a igreja demonstre na sua prática que ela crê e com alegria ela se submete à palavra de Deus. Quando eu digo crer, é dizer que nós cremos em tudo que a Bíblia diz. Se submeter a ela é praticar o que ela ordena e viver a forma como ela ordena. Infelizmente, muitas pessoas dizem, sim, eu creio na Bíblia, mas eu não preciso viver tudo o que a Bíblia diz para viver. Não preciso ser extremista. Isso é para o pastor, isso é para os presbíteros. Isso é para todo cristão. Todo cristão deve viver integralmente a Bíblia. Ser aquilo que a Bíblia nos orienta. Crer na totalidade da sua palavra. Por mais difícil que possa parecer, a Bíblia nos ensina nela crer, nela viver, como ela viver, né? E ser aquilo que ela nos orienta. Ela é verdade de Deus. Ela não é a palavra de homens, ela não é a palavra de Moisés, de Davi, ela não é a palavra de Paulo, de Pedro, de João. Ela é a palavra de Deus. Ela é verdade de Deus. Creia nela, se submeta a ela, siga os caminhos dela, viva como ela nos orienta. E que assim, verdadeiramente, nós possamos ser um povo pautado e que vive a autoridade da Bíblia na nossa história. Que nós possamos viver a autoridade da Bíblia na nossa história. De forma muito prática, o estudo dessa noite nos desafia, portanto, a primeiramente crer integralmente na Bíblia. Ela nos desafia também a refletirmos nas nossas práticas e vermos se elas estão de acordo com a Bíblia. Se elas estão em desacordo, e esse desacordo a gente usar o seguinte princípio, isso é antigamente, agora é outra coisa, pecado. Estamos errados. Viver como a Bíblia orienta e ser aquilo que a Bíblia orienta. O estudo dessa noite é extremamente prático, no sentido que aquilo que cremos, devemos fazer e devemos viver. Nenhum i, nenhum tio, como lemos há pouco, deve ser alterado, deve ser retirado, sem que aquilo traga consequências. Portanto, cremos integralmente na Bíblia. Devemos buscar fazer tudo o que a Bíblia ensina e viver como a Bíblia nos orienta. E que assim vivamos e que assim caminhemos para a honra e para a glória do nosso Deus. Vamos orar uma vez mais? Curve sua cabeça nesse momento. Temos vivido dias difíceis, dias tristes, mas a Bíblia nos ensina a crer no Deus que vem em nosso resgate. A Bíblia nos ensina a viver com fidelidade a Deus. A Bíblia nos ensina a sermos agentes do seu evangelho, agentes do seu amor. Olha só, tudo isso que nós falamos hoje. Crer que Ele vem em nosso resgate. Fazer, aguardando esse tempo, tudo aquilo que Ele orienta e fugir daquilo que Ele manda nós não fazermos. E ser aquilo que Ele deseja que nós venhamos a ser.
Que Deus nos abençoe. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, é verdade, ó Pai, que muitas vezes a pequenez da nossa fé nos leva, ó Pai, a duvidar da Tua palavra, tomarmos, ó Pai, como princípio as nossas próprias ações, o antropocentrismo, vivermos, ó Pai, uma vida que não é integralmente agradável ao Senhor. Mas nesse momento, ó Pai, primeiramente clamamos pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia nas nossas vidas. E uma vez, ó Pai, alcançados pela Tua misericórdia, clamamos de igual forma, ó Pai, para que o Senhor mesmo, através do Teu Espírito Santo que nos visita e fala ao nosso coração, possa, ó Pai, nos trazer mais sensibilidade à Tua palavra. Que possamos, ó Pai, primeiramente crer em Tua palavra e, crendo nela, ó Pai, praticá-la. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Que vivamos conforme a Tua palavra, ó Pai. Que o nosso coração possa estar sensível ao Teu Espírito Santo, que nos mostra onde erramos. Que possamos, ó Pai, estar sensíveis para compreender aquilo que falhamos. E assim, ó Pai, possamos viver para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa, ó Pai, o Teu povo que acompanha essa transmissão. Abençoa, ó Pai, os Teus filhos. Que possamos, ó Pai, sim, vivermos crendo na Tua palavra, fazendo a Tua palavra e sendo o Teu povo. Abençoa, ó Pai, nesse momento, nosso país. Dá, ó Pai, dias melhores. Que possamos, ó Pai, esperar esses dias confiando em Ti, sem desanimar, mas crendo sim, ó Pai, que o Senhor e do Senhor vem, ó Pai, a nossa salvação, do Senhor vem, ó Pai, a Tua mão de graça, a Tua mão de misericórdia. Dá-nos, ó Pai, dessa fé, dessa confiança. Assim nós oramos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, rogando a Tua bênção, o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua misericórdia sobre cada família que está acompanhando essa mensagem, sobre cada lar que está sendo alcançado nesse momento. Abençoe cada um desses lares, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Senhor assim dê para você um restante de noite abençoado, feliz, repleto das bênçãos de Deus. E um restante de semana verdadeiramente gracioso na presença de Cristo. Quero deixar aqui um convite para você. Neste domingo, uma vez mais, às 18h30, teremos a transmissão de uma live de louvor, de adoração, de oração e meditação da palavra. Nosso culto online. E eu espero você. Espero você para esse tempo especial, um tempo prazeroso, certamente um tempo abençoado que teremos com Jesus. Domingo, 6h30, aqui no nosso Facebook, e eu aguardo você. Meu irmão, minha irmã, te desejo uma ótima noite. Que Deus te abençoe, que Deus derrame ricas bênçãos na sua vida, hoje e para sempre. Amém e amém. Eu vou deixar aqui um louvor e você pode continuar aí esse momento louvando a Deus, cantando junto um hino muito conhecido e que certamente vai abençoar a tua vida. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos impedidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz.
ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por dentro.